Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que nesta noite o Senhor fale ao teu coração, que a paz do Senhor possa inundar a sua vida e a sua casa, a sua família. Amém? E para isso eu vou trazer uma mensagem muito forte, uma mensagem de exortação, que vai abrir os seus olhos e te ajudar a entender a importância da obediência à palavra de Deus. E no final eu vou fazer uma oração por você. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, clica no botão abaixo inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você ative esse sininho, porque assim o YouTube vai enviar uma notificação sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Então vamos começar com a mensagem de hoje. Algumas vezes nós passamos por tribulações, por momentos difíceis na nossa vida, que parece que tudo dá errado, não é verdade? Então nós buscamos a Deus, lemos a Bíblia, começamos a orar todos os dias, jejuamos, nós pedimos a Deus que tenha misericórdia de nós e que nos ajude em meio a tantos problemas. E às vezes esses problemas acontecem simplesmente porque nós vivemos num mundo mau, num mundo cheio de aflições por causa do pecado, mas Jesus mesmo disse que nós devemos ter bom ânimo porque Ele já venceu o mundo por nós. Então é muito comum que em algum momento da nossa vida a gente passe por tribulações, por injustiças, as pessoas são más, tem muita gente aí que não tem o temor de Deus, então elas nos machucam com palavras, é muito comum acontecer isso. Mas tem outros casos que essas dificuldades podem estar sendo causadas por nós mesmos. E hoje eu quero falar com você sobre um momento na história do povo de Israel em que eles passaram por uma dificuldade muito grande. E aquele povo tinha acabado de entrar na Terra Prometida, eles tinham acabado de conquistar a primeira cidade, chamada Jericó. Deus havia mandado que eles rodeassem aquela muralha por 7 vezes e tocassem a trombeta. E naquele momento o milagre aconteceu. Então o povo de Israel conquistou aquela cidade, porque Deus disse que Israel seria vitorioso em todas as batalhas. Então essa promessa se cumpriu e eles então foram confiantes em direção à segunda cidade que eles iriam conquistar. Mas quando eles chegaram lá, eles perderam a guerra e muitos soldados de Israel acabaram morrendo. Então Josué, que era o líder do povo, ele ficou desesperado e ele se prostrou diante de Deus, cobrando o Senhor para que ele cumprisse aquela promessa de vitória. E vamos ver então o que Deus respondeu a Josué. Está no livro de Josué, capítulo 7, o versículo 10 ao 12. Olha o que está escrito. Levante-se, porque você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Olha isso, irmãos, que palavra mais dura que Deus disse a Josué, né? Israel só foi derrotado porque ele tinha pecado ao desobedecer à ordem de Deus. O Senhor tinha mandado eles destruírem tudo na primeira cidade, mas eles acabaram roubando alguns itens e os guardando em suas casas. E a ordem de Deus era que eles não tocassem em nada, que eles não ficassem com nada que era do inimigo. E será que na sua vida também existem coisas que deveriam ser deixadas para trás, mas você está guardando em vez de destruir? Talvez algum pecado da carne, uma mentira, um vício, ou até mesmo um relacionamento que você sabe que não é de Deus, mas você insiste em continuar? Essa resposta só você pode dar, tá bom? Eu me lembro que quando eu me converti, eu tinha algumas práticas erradas que eu fazia. Aliás, eu tinha várias, né? Deus foi trabalhando no meu coração e até hoje Ele tem trabalhado. Mas algumas coisas específicas, Deus pediu para eu abrir mão. Eu me lembro que eu tinha muitos CDs de banda secular, de bandas de rock pesado que não eram evangélicas, não eram cristãs. E eu também tinha camisetas dessas bandas. Eu tinha também dentro do armário lá de casa muitos gnomos, bruxas, fadas. Eu gostava muito de esoterismo. Eu tinha até uma caveira que eu acendia uma vela dentro do armário. Olha isso, irmãos. Então, Deus tocou no meu coração muito forte para eu abrir mão daquilo ali. E eu confesso para vocês que foi muito difícil eu abrir mão daquilo tudo porque eu era muito agarrado naquilo. Eu gostava daquelas coisas.
mas eu tomei essa decisão drástica que foi muito importante na minha conversão. Eu decidi quebrar aqueles CDs e foi uma decisão minha, viu, irmãos? Cada um sabe o que precisa abrir mão, mas não somente essas coisas externas. Eu tive que abrir mão também de muitos vícios que eu tinha no meu coração, o vício da pornografia. Às vezes eu ficava até de madrugada acessando conteúdo pornográfico e Deus foi me incomodando muito com aquilo ali. E tem coisas, irmãos, que não adianta a gente ficar falando para as pessoas. É a pessoa que tem que ser tocada. Então, se você conhece alguém que você está se lembrando aí que precisa abrir mão de algo, você precisa orar por essa pessoa. Fale na medida do possível, mas confie que Deus é quem convence do pecado e daquilo que está afastando aquela pessoa do Senhor. E eu quero que você olhe para você também. Se você quiser andar em vitória, se você quiser crescer na comunhão com Deus, veja se você tem santificado a sua vida. Isso em todas as áreas, tá bom, irmãos? Porque muitas vezes a gente vai bem em algumas áreas, mas tem aqueles pecadinhos de estimação que a gente não quer abrir mão. E é isso que Deus espera de nós, que a gente tenha um coração totalmente voltado para o Senhor. Amém? A Bíblia diz que Salomão, que era o filho de Davi, Salomão foi um homem de Deus, um homem que construiu o templo para o Senhor, mas Salomão, ele tinha um problema, ele tinha falha com mulheres. E ele então se deitava com várias mulheres, e ele se casou com centenas e milhares de mulheres, e praticamente todas as mulheres não eram do povo de Israel. E o que aconteceu? Aquelas mulheres fizeram Salomão se desviar. Salomão começou a adorar outros deuses, começou a colocar postes ídolos dentro do templo do Senhor. Foi uma coisa abominável. E tudo aconteceu porque Salomão brincou com o pecado. Ele desobedeceu a Deus, ele não deu ouvidos e depois ele sofreu as graves consequências. E o que é interessante é que a Bíblia diz que Salomão já não servia a Deus de todo o seu coração, como fazia o seu pai Davi. Então, irmãos, o grande problema é você parar de servir a Deus de todo o coração. Você continua indo na igreja, você continua orando, buscando ao Senhor, mas lá no seu íntimo você sabe que está fazendo algo errado. E por isso eu quero orar por você agora. Eu quero interceder pela sua vida, te pedindo que o Senhor te dê forças e pedindo que o Senhor te capacite. E que você possa entender que tudo que você abre mão hoje, Deus ele te recompensa amanhã. De outra maneira, talvez te dando algo muito melhor, mas tem que ser uma decisão pela fé, tá bom? Então feche os seus olhos porque eu quero orar pela sua vida, amém? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua santa presença nesta noite para Te agradecer pelo dia que o Senhor nos proporcionou. Oh meu Pai, obrigado pela nossa vida, pelo cuidado do Senhor, pelos livramentos, pela saúde que nós temos e pelo alimento que nós recebemos. Oh Pai, eu quero Te agradecer pela vida desse irmão e dessa irmã que estão sempre orando aqui comigo todos os dias. E eu quero Te pedir, meu Pai, que o Senhor nos capacite a vivermos em santidade. Como é difícil muitas vezes romper com o pecado, com os embaraços dessa vida. Mas eu sei, meu Pai, que vale a pena abrirmos mão de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Por isso eu Te peço, Pai, nesta oração, eu aproveito essa oportunidade para pedir que o Senhor nos dê de volta, Pai, a vontade de Te amar sobre todas as coisas. Que a gente venha fazer coisas que agradem o Teu coração. Que a gente possa adorar o Senhor mesmo diante das dificuldades. Em nome de Jesus, meu Pai, nos ajude, Pai, a enxergar aquilo que está atrapalhando, está travando a nossa vida, Pai. E que o Senhor possa nos preencher com a Tua presença, Pai. Oh Deus, muitas vezes nós pecamos por causa de carência emocional, porque estamos carentes, nos sentindo sozinhos. Senhor, venha preencher a nossa alma, Pai, com a Tua presença. Oh Deus, quantas pessoas estão me ouvindo agora, estão carentes, precisando de um socorro, de uma ajuda que vem do alto. Senhor, eu não posso fazer nada por elas, Pai, mas o Senhor pode. E através do Teu Espírito Santo, entra nessa vida, entra nessa casa, restaura todas as coisas, ó Pai. Que essa pessoa, ela possa deixar para trás o que ficou, Pai. Que ela possa olhar para o alvo que é Jesus Cristo. Senhor, seja qualquer área da vida dela, que tudo seja consagrado a Ti. Nós consagramos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, nosso ministério. Ajuda-nos, Senhor, a perseverarmos até o fim. Em nome de Jesus, ó Deus, eu quero dizer que eu Te amo, Pai. Muitas vezes eu estou cansado, sobrecarregado, mas essas orações têm me ajudado muito, Pai.
tem fortalecido os meus irmãos e isso não tem preço. Oh, meu Deus, abençoa a nossa casa, Pai. Oh, Senhor, quantas pessoas ao nosso redor precisam da Tua presença, precisam de uma palavra, mas muitas vezes são teimosos, desobedientes. E parece que elas não enxergam, meu Pai, que elas estão colhendo os frutos amargos das suas escolhas. Senhor, abra os olhos espirituais dos nossos parentes, amigos, que eles possam enxergar que a melhor coisa da vida é andar na Tua presença, em santidade. Ajuda, meu Pai, esse jovem solteiro, essa moça também, que eles possam se guardar da impureza sexual, que eles possam entender que o corpo é templo do Espírito Santo, mas que eles consigam, Pai, porque muitas vezes eles sabem, eles querem, mas não conseguem vencer as tentações da carne. Ajuda-nos, Senhor, e eu me incluo nessa também. Todos nós estamos sujeitos a qualquer coisa, a cometer os piores pecados, e nós não queremos isso, meu Deus. Então socorre-nos, Senhor. Ajuda o Teu povo a viver em santidade. E como disse o próprio Josué, santificai-vos, e amanhã o Senhor fará maravilhas em vosso meio. Oh, meu Pai, que a gente possa ver as maravilhas do Senhor quando entrarmos na Tua presença, quando buscarmos a santidade. Oh, Senhor, manifesta o Teu poder, a Tua graça, o Teu amor. Em nome de Jesus que eu oro e eu já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, me responda uma coisa. Como está a sua vida emocional, espiritual e financeira? Eu sei que quando nós olhamos ao nosso redor, nós só encontramos pessoas frustradas nos relacionamentos, endividadas e que não conseguem ter uma vida constante com Deus. Mas você não precisa passar por isso. Você pode ter uma vida totalmente diferente da maioria das pessoas. Mas para isso você precisa tomar algumas atitudes que eu quero te ensinar. Talvez você não saiba, mas eu criei um curso chamado Transformação, com 21 videoaulas, onde eu ajudo os meus alunos a mudarem as suas vidas de uma forma muito simples e fácil. E todo dia eu tenho recebido diversos testemunhos do que Deus está fazendo na vida deles através dessas aulas. O grande problema é que as vagas para entrar no curso estão fechadas, mas como o meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas e eu sei o quanto esse curso vai te ajudar, eu decidi abrir uma vaga exclusiva para que você entre ainda hoje, tá bom? Eu fiz uma condição muito especial, pois eu quero muito que você seja o meu aluno. Então faz o seguinte, é só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo e eu te espero lá, tá certo? Que Deus te abençoe, um grande abraço.